Isso aconteceu comigo durante uma viagem de 4 horas e meia, saindo da minha cidade natal pela estrada. Eu não convidei nenhum dos meus amigos porque precisava de um tempo sozinho para relaxar um pouco, já que o trabalho no escritório estava me estressando demais. Então, planejei essa pequena escapada para me desconectar e limpar a cabeça. A primeira coisa que fiz foi parar em um posto de gasolina para encher o tanque e verificar os pneus, pois queria evitar qualquer problema. Fiz uma checagem rápida no motor e até levei alguns pneus sobressalentes, só por precaução. Com tudo pronto, coloquei minhas coisas no carro e entrei. Era por volta das 13 horas e eu pensei que chegaria por volta das 17h30 ou 18 horas. Pluguei o celular no carregador e coloquei o endereço no GPS. Era minha primeira vez dirigindo pelo interior, então eu ficava atento às curvas e às placas para não me perder. Depois de enfrentar o trânsito e as buzinas da cidade, finalmente estava na estrada. A vista era de tirar o fôlego. Campos verdes e um céu azul espetacular se estendiam diante de mim, e a paisagem por si só já era quase terapêutica. Então, liguei o rádio, coloquei uma música e aproveitei alguns goles de café gelado que comprei no último Starbucks. Por volta das 14h30, recebi uma ligação da irmã da minha namorada, querendo saber onde eu estava e se estava tudo bem. Eu disse que chegaria por volta das 18 horas ou 19 horas, e quando estava prestes a desligar, ela perguntou: "Você já chegou na área das curvas?" Como estava no Viva Voz, eu respondi: "Não, acho que ainda não." "Por quê?" Ela me alertou: "Nestor, só siga o GPS. Tem 2 curvas à direita depois que você passar pelas curvas, e você tem que pegar a segunda." Percebi uma certa preocupação na voz dela, mas não entendi o motivo. Respondi que não se preocupasse e que logo os veria. Olhei no mapa e vi que, em 30 quilômetros, eu chegaria na área das curvas que ela mencionava, em uma região chamada Briquebé. Até aquele ponto, só vi alguns caminhões passando, pois aquela era uma rota bastante usada para o transporte de mercadorias. Nesse momento, meu estômago roncou, e lembrei que tinha uma reserva de comida. Eu tinha comido pizza no jantar da noite anterior e guardado as sobras, caso ficasse com fome durante a viagem. Claro, já estava começando a ficar com fome, e minha coluna precisava de um descanso também, então decidi parar quando chegasse a Briquebé. Notei que a paisagem mudou muito. Os campos verdes começaram a ser substituídos por arbustos e árvores, e a área era incrivelmente bonita, com o lago ao lado da estrada. As árvores se erguiam altas nas laterais da via, e a paisagem era realmente recompensadora. Estacionei na beira da estrada e o som da natureza me fez me sentir vivo. Era exatamente o que eu precisava. Estava aproveitando minha pizza, quando fui lavar as mãos. Olhei para o céu e vi que estava nublado. Então, peguei minhas coisas rápido, pois já eram 15h15 e eu ainda tinha 120 quilômetros pela frente. Peguei a primeira curva à direita, como a Lucy, irmã da minha namorada, tinha me instruído. Depois de uns 15 minutos, cheguei à segunda curva e a peguei sem pensar muito. Imediatamente, percebi que a estrada estava ficando mais estreita, com uma floresta densa de um lado. Embora não estivesse chovendo, as nuvens escuras começavam a se encher de relâmpagos ao longe e o trovão ecoava por toda parte. Nesse momento, decidi olhar o GPS. Enquanto olhava o mapa, ouvi uma buzina atrás de mim. Olhei pelo retrovisor e vi um carro velho e enferrujado me seguindo. Saí da pista para deixá-lo passar, mas em vez de ultrapassar, o carro ficou buzinando e grudado no meu para-choque. Achei que o motorista estava com algum problema e queria que eu parasse, então decidi finalmente encostar. O carro parou e eu vi um homem com um chapéu de cowboy no banco do motorista. Abaixei o vidro e perguntei o que estava acontecendo. O cara tinha um rosto duro, com uma barba por fazer e olheiras bem profundas. Ele realmente parecia estar passando por dificuldades. Enquanto eu pensava nisso, o cara se inclinou para a minha janela, com uma voz fraca. Me disse que estava se sentindo mal e precisava de uma carona para algum lugar. Embora parecesse rude, eu não me sentia confortável em ajudá-lo, já que ele era um completo estranho. No fim das contas, nunca se sabe quais intenções escuras podem estar escondidas por trás de uma pessoa aleatória que você encontra na estrada. Então, para sair do caminho dele, disse que eu estava com pressa.
Já estava atrasado e sugere que ele ligasse para alguém que pudesse ajudá-lo. O rosto dele ficou muito pálido e ele respondeu que não tinha ninguém para ligar, já que o carro dele estava parado ao meu lado. Uma péssima sensação começou a me invadir, pois um cheiro horrível começou a sair do carro dele. O carro estava uma verdadeira bagunça e eu fiquei me perguntando quando foi a última vez que aquele cara estranho havia lavado o veículo. A situação estava cada vez mais estranha, principalmente porque, embora ele dissesse estar doente, não parecia ser o caso. Pelo contrário, apesar da aparência desleixada, ele parecia bem normal. Quando olhei mais de perto, vi várias garrafas de cerveja vazias no banco do passageiro, então percebi que ele provavelmente estava bêbado. E eu não tinha intenção nenhuma de deixá-lo entrar no meu carro. Então, disse: "Olha, sou novo por aqui e não conheço muito bem a região. Mas você pode esperar aqui enquanto eu ligo para a polícia pedir ajuda." O cara ficou nervoso na hora. Eu já esperava isso, porque ele claramente estava bêbado. "Não, obrigado. Eu me recupero sozinho", ele respondeu rápido. E antes que eu pudesse retrucar qualquer coisa, ele ligou o motor e acelerou. Fiquei paralisado, observando o comportamento dele. Quando ele estava indo embora, percebi algo que me causou um nó no estômago. Havia uma mão pendurada no porta-malas do carro dele. Parecia uma mão de homem, mas a pele estava tão pálida e acinzentada que fiquei congelado no meu assento. Sem pensar, liguei o meu carro e comecei a segui-lo. A estrada estava esburacada, mas a mão ainda estava lá, inerte, balançando a cada buraco. Não demorou muito para a verdade assustadora bater forte. Dentro daquele porta-malas havia um homem morto. Eu não sabia o que fazer, mas não podia deixar aquele cara escapar. Então, pesquisei no Google a delegacia mais próxima e liguei, explicando tudo o que tinha visto e passando a placa do carro. Eu estava em choque total. Pedi que se apressassem, pois o cara estava acelerando e eu poderia perdê-lo a qualquer momento. Nesse instante, percebi que ele tinha notado que eu estava seguindo ele. O GPS estava me indicando uma curva à direita, rumo ao meu destino, mas eu não podia parar de persegui-lo. Então, me ocorreu que eu deveria tentar parar ele. Uma péssima ideia, sem dúvida, mas para mim era uma questão de responsabilidade com uma vida inocente que parecia estar em perigo. Então, acelerei e tentei me aproximar da janela dele. Ao ver que eu estava me posicionando ao lado, o cara sorriu para mim, mas havia algo muito perturbador em sua expressão. Comecei a buzinar insistentemente, mas ele ignorou e continuou acelerando. Eu não ia desistir tão fácil. Nesse momento, ele fez algo muito perigoso. Abriu a janela do lado direito e começou a jogar garrafas de cerveja vazias na estrada, tentando estourar meus pneus. Por sorte, consegui desviar da maioria dos vidros, mas quando ele jogou a última garrafa, ela acertou em cheio. A adrenalina me tomou, e ao tentar reagir, bati no carro dele, causando uma colisão. Naquele momento, eu perdi a consciência, mas quando finalmente recobrei os sentidos, percebi que tinha um corte na cabeça devido ao impacto no volante e vi que o carro do cara tinha batido em uma árvore ao lado. Imediatamente, soltei o cinto de segurança e corri até o carro dele, mas quando olhei para dentro, percebi que não havia ninguém lá. O cara tinha desaparecido. Olhei para o meu celular e vi várias chamadas perdidas da delegacia. Liguei imediatamente para pedir ajuda no local e esperei dentro do meu carro, pensando que o cara poderia voltar, mas não vi nenhum sinal dele. A polícia chegou finalmente depois de meia hora e passou por tudo. O que eles encontraram no porta-malas ainda me assombra. Naquela tarde, todos nós, o policial e eu, vimos algo horrível. Dentro do porta-malas estava o corpo de um homem enrolado em plástico. Mas o que estava para além de tudo o que eu já presenciei em toda a minha vida era que não parecia ser recente. O cadáver estava muito ressecado. O cara estava desaparecido há 3 anos e ele provavelmente foi vítima de um assassino em série. Quem sabe? Talvez seja uma boa ideia apenas deixar isso para trás e seguir minha vida. Encanamento não é realmente a minha praia. Embora eu não goste nem um pouco disso, tive que me meter nisso para descobrir algo que estava me consumindo por dentro. Tudo começou no verão passado, quando decidi fazer uma visita surpresa para minha namorada, Valéria.
Desde o começo, percebi que algo estava errado com ela. Ela parecia nervosa, cansada e nem parecia animada em me ver. Isso me fez pensar que algo estava acontecendo com o irmão dela, de novo. Mas, quando perguntei, ela soltou uma desculpa dizendo que estava menstruada. Mas eu sabia que ela estava mentindo. Ela tinha um rastreador de ciclo e a menstruação dela não deveria vir ainda por pelo menos uns 8 dias. Mas, sem dúvida, o mais estranho foi que ela não deixou eu entrar no quarto dela e estava me evitando. Quando eu estava mais preocupado com ela, comecei a me perguntar se ela estava doente ou se havia algo mais acontecendo. Ela estava muito estranha e extremamente evasiva, então decidi voltar para casa para dar um espaço. Valéria e eu morávamos na mesma cidade, mas quase nos extremos opostos. Ficava a cerca de 1 hora de distância de carro. Por causa do meu trabalho e da faculdade, eu não conseguia vê-la tão frequentemente quanto eu gostaria. Tentei ligar para ela na volta, mas o celular dela estava desligado. Em 2 anos de namoro, nunca tinha visto o celular dela fora da bateria. Ela sempre tinha o carregador em dia, então isso me fez pensar que algo sério estava acontecendo, mas eu não sabia exatamente o que era. Mesmo que estivesse com a cabeça a mil pela atitude dela, decidi esperar ela se acalmar e vir falar comigo. Mas, a cada minuto que passava, só ficava mais ansioso. Quando a noite chegou, eu já tinha ligado mais de 30 vezes sem resposta. Então não aguentei mais e decidi que no dia seguinte eu iria procurá-la. Na manhã seguinte, assim que o sol apareceu, segui para a casa dela. Quando cheguei, senti que algo estava errado. A porta estava trancada e o carro dela não estava na garagem, onde sempre deixava. Eu tinha uma chave reserva, então entrei, mas fiquei chocado ao ver o lugar vazio, sem móveis, sem nada. Ficou claro que ela tinha se mudado. Eu estava completamente perplexo, e minha cabeça girava pensando o que diabos estava acontecendo com ela, onde ela poderia ter ido e por que não me disse nada. Tentei ligar para ela novamente, mas não obtive resposta. Nas semanas e meses seguintes, fiz o possível para encontrá-la, mas nada funcionou. Me senti desesperado, provavelmente por isso, quando um amigo sugeriu que, se eu trabalhasse como encanador, talvez encontrasse algumas pistas, decidi tentar. Ele me disse que as pessoas sempre precisavam de serviço de encanamento e que, se eu morasse perto da casa dela, isso me daria a oportunidade de ir às casas vizinhas e descobrir mais sobre ela, de forma sutil, sem levantar suspeitas. Naquele momento, achei que meu amigo tinha razão, então arrumei minhas coisas, aluguei a casa velha dela e fui morar lá, esperando descobrir algo. Cuidei de todos os reparos de encanamento, eventualmente, depois de distribuir cartões de visita oferecendo meus serviços, comecei a trabalhar em casas nas cidades próximas para ver se conseguia descobrir onde ela estava. 6 meses se passaram, em que fiz vários trabalhos, mas sem nenhum progresso sobre Valéria, até que um dia recebi uma ligação para um trabalho numa casa que ficava a apenas algumas quadras da dela. No começo, não queria aceitar, porque achava que não havia como ela estar se escondendo tão perto, mas acabei aceitando. Peguei minha caixa de ferramentas e fui verificar um problema no encanamento da pia. A dona da casa saiu rapidamente e me disse que voltaria logo, então eu poderia ir embora quando terminasse meu serviço. Enquanto eu estava concentrado no meu trabalho, de repente, ouvi um murmúrio estranho vindo da torneira. Era tão sutil que quase passei despercebido, mas era como se alguém estivesse repetindo socorro em sussurros. Imediatamente cobri a orelha. Embora fosse um sussurro no começo, logo ficou mais claro. Um desconforto tomou conta de mim e aquela voz parecia incrivelmente familiar, algo como a Valéria. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a porta da frente se abriu de repente e a dona da casa apareceu. Ela me perguntou se eu já tinha terminado e, não querendo que ela ficasse preocupada, disse que ainda faltava pouco. A mulher ficou sentada, me observando trabalhar na pia, como se eu fosse um policial vigiando um prisioneiro, e eu me senti preso. Não podia sair de lá sem investigar mais, porque se a voz que eu ouvi não fosse da Valéria, eu queria descobrir de quem era. No entanto, não havia como eu descobrir mais sozinho, pois a mulher não me deixou sozinho, me vigiando o tempo inteiro até que terminei o serviço. Assim que percebeu que eu tinha terminado, ela me pagou e me escoltou até a porta.
Eu estava extremamente frustrado, mas assim que saí de lá, fui direto para a polícia. Quando eles chegaram à casa, a mulher negou saber de qualquer coisa, mas como eu já tinha contado sobre o que ouvi, os policiais decidiram verificar os encanamentos. Para minha surpresa, minhas suspeitas não eram em vão. Eles estavam conectados a um quarto secreto. Quando encontraram, eu congelei ao ver o que eles acharam. Lá estava Valéria, minha Valéria, junto com outro homem, amarrados, como se fossem mercadoria. Eu reconheci o outro cara imediatamente. Era o antigo chefe dela. Eu o tinha visto uma vez deixando ela em casa depois do trabalho. Mas o que ele estava fazendo ali foi a primeira pergunta que me fiz. Bom, aqui está a resposta. Naquele dia da minha visita surpresa, aquele cara estava na casa dela. Valéria estava tendo um caso com o chefe há meses, e a mulher sequestradora era, na verdade, a esposa dele. Ela os pegou na cama e decidiu se vingar dele dessa maneira. Enquanto ela confessava o que aconteceu, não pude deixar de me identificar com ela. Afinal, eu também estava sendo traído da forma mais vil possível. Ela disse que só estava sendo uma esposa fiel, seguindo todas as regras, até que o pegou traindo com uma garota 20 anos mais jovem. E ela simplesmente surtou da pior forma. A mulher suspeitava que o marido estava sendo infiel, então seguiu ele naquele dia até a casa de Valéria, mas só me viu chegando. No entanto, ela decidiu esperar. Quando eu fui embora, ela entrou na casa e os pegou na cama. Então ele tirou a arma que estava na carteira e os subjugou. Forçou eles a entrarem no carro. Dirigiu até a casa dela e os trancou naquele quarto. Depois, se livrou de todas as coisas de Valéria para fazer parecer que ela tinha se mudado. Se não fosse por mim, ninguém saberia o que aconteceu. Eu deveria me sentir orgulhoso de ter salvo minha namorada. Mas, em vez disso, só me senti vazio ao descobrir toda a verdade. Só conseguia pensar em como eu teria preferido ter colocado aquele maldito traidor fora da sua miséria. Só de pensar em todos os sacrifícios que fiz para encontrá-la, para depois descobrir sobre a traição, meu interior se retorce. Agora minhas mãos estão atadas. Se eu tentar me vingar, a polícia suspeitaria de mim imediatamente. Você não precisa ser um especialista em filmes para saber que existem milhões de filmes de terror de todos os tipos, desde tubarões espectrais até fitas amaldiçoadas e palhaços assassinos. Às vezes, no entanto, a realidade pode ser mais estranha e assustadora do que a ficção, e a história que vou contar pode fazer você concordar comigo. Não vou te culpar se achar que estou louco, mas acredite, o mundo é mais estranho do que se imagina. Tudo começou numa manhã de quarta-feira, que coincidentemente era meu 9º aniversário. Eu estava super animado, ansioso para ver o que meus pais tinham preparado para mim, embora não estivesse esperando uma surpresa desse tipo, já que eles sabiam muito bem o que eu estava desejando como presente de aniversário. Naquela manhã, assim que abri os olhos, olhei pela janela e lá estava ela. Uma bicicleta vermelha, novinha, brilhando, toda para mim. Não vou mentir, era uma belezura, e fiquei surpreso de ela estar ali fora, porque poderia sumir a qualquer momento. Meus pais, sabendo que não sou de acordar cedo, não tinham me chamado. Eu estava tão empolgado que me vesti rapidinho e fui lá fora pegar ela. Mas, para minha surpresa, ela havia sumido. Fiquei confuso e pensei em subir para perguntar para meus pais por que tinham guardado a bicicleta, mas então me dei conta de que provavelmente eles queriam me dar o presente mais tarde. Com esse pensamento na cabeça, voltei para casa e me preparei para ir à escola. Quando voltei, tivemos um jantar incrível e eu ganhei um monte de presentes que, eu devo dizer, foram bem generosos. No entanto, para meu espanto, não havia sinal da bicicleta vermelha. Fui dormir um pouco confuso, sem entender o que estava acontecendo. Antes de me deitar, olhei pela janela novamente. Para minha surpresa, lá estava a bicicleta de novo, estacionada no mesmo lugar. Sentindo-me muito intrigado, fui perguntar para meus pais sobre a bicicleta, mas a resposta deles me deixou chocado. Eles nunca tinham me dado nenhuma bicicleta. Corri até lá fora para mostrar a eles o que eu tinha visto, mas tenho certeza de que pensaram que eu estava maluco, porque adivinha só, a bicicleta tinha desaparecido novamente. Com vergonha e confusão,
Voltei para a cama. A situação estava muito estranha. Embora soubesse que devia haver uma explicação lógica, aquela mesma noite algo ainda mais estranho aconteceu. De repente, acordei no meio da noite, me sentindo agitado e com dificuldade para respirar. Olhei ao redor. Para meu horror, vi uma figura no meu quarto. Mas, ao olhar com mais atenção, percebi que lá estava minha bicicleta. Só que não estava apenas parada como na primeira vez. Havia alguém nela, uma sombra borrada, quase impossível de identificar. Seja lá quem fosse, começou a pedalar em minha direção. Num piscar de olhos, me vi do lado de fora de casa. Era um pesadelo. Queria correr, gritar e me esconder, mas estava completamente paralisado. Não conseguia me mover, enquanto a bicicleta vinha em minha direção. A pessoa na bicicleta estendeu os braços. Naquele instante, soltei um grito estridente. E foi aí que eu acordei, o coração acelerado, respirando descontroladamente. Que pesadelo horrível, murmurei, tentando processar o que tinha acontecido. Mas minha respiração ainda estava descontrolada e meu coração batia como um cavalo sem rédeas. Respirei fundo, esfreguei os olhos e percebi que tinha passado a noite inteira acordado. Não conseguia lembrar de um pesadelo tão louco e assustador antes, mas aí estava ele. De repente, ouvi o tilintar de campainhas lá fora. Quando me inclinei para fora da janela, congelei. A bicicleta estava lá de novo, no mesmo lugar. Nesse momento, o medo invadiu meu corpo de novo, mas decidi que não ia mais ficar na dúvida. Então, numa explosão de loucura, subi pela janela. Eu precisava descobrir por que aquela bicicleta sumia sempre, e dessa vez não ia deixar ela desaparecer sem eu perceber. Corri em direção a ela, mas sentia como se algo estivesse me impedindo a cada passo. Era uma pressão esmagadora que ia se enfiando no meu peito, me paralisando. Quando finalmente caí no chão, estava lutando para respirar, e foi então que a bicicleta começou a se mover sozinha em minha direção. Fiquei atônito. Os pedais giravam e as rodas se moviam, mas não havia ninguém montado nela. Era como se ela tivesse vida própria. Não conseguia me mexer. Era igualzinho ao pesadelo. E embora não conseguisse ver, sentia que a mesma entidade estava guiando a bicicleta em minha direção. A cada centímetro que se aproximava, eu conseguia ver mais detalhes do que estava sobre ela. Era definitivamente a mesma sombra do pesadelo, mas dessa vez consegui ver melhor. Seu corpo era totalmente escuro, como uma sombra, com olhos grandes que pareciam me encarar, e aquele olhar me paralisava. À medida que ela se aproximava, senti um arrepio na barriga. A expectativa me fez tremer. Não era normal. Isso era completamente surreal. Tentei me beliscar para ver se estava sonhando de novo, mas aquilo parecia real demais. No entanto, o mais estranho e assustador aconteceu logo em seguida. Quando a sombra se aproximou, o medo que eu sentia foi substituído por outros sentimentos. Era como se uma tristeza profunda e um desespero me invadissem. Eu não sabia de onde estavam vindo essas emoções tão intensas, mas elas se intensificaram à medida que a sombra avançava em minha direção. Eu me preparava para o pior, mas essas emoções eram tão avassaladoras que pareciam uma tortura. Eu queria desmaiar antes que a coisa chegasse até mim. Mas, de repente, tudo mudou. A pressão desapareceu e a bicicleta caiu no chão. Tentei me levantar para ver o que estava acontecendo, mas senti um golpe forte no meu estômago e caí novamente. Desta vez, não era aquele fantasma ou demônio me assombrando. Era um colega de escola, um garoto maior que eu e muito conhecido por ser um valentão. Ele me deu um soco no estômago e disse para eu ficar no chão ou ele ia me bater mais. Sem mais palavras, ele simplesmente pegou minha bicicleta. De coração partido, voltei para o meu quarto e me enrolei nas cobertas, chorando. Eu não entendia nada do que tinha acontecido, mas estava aliviado por estar vivo. Foi uma loucura completa, e eu sinceramente questionei minha sanidade. Não conseguia distinguir o que era pesadelo e o que era real. Minha cabeça estava a mil, e fiquei assim até que, em algum momento, adormeci. Quando abri os olhos novamente, minha mãe estava na minha frente, me acordando para ir à escola. Quando fomos para o café da manhã, ela me contou que tinha visto no jornal que um assassinato brutal tinha ocorrido perto do nosso bairro e que o assassino ainda não havia sido encontrado.
A vítima era um menino da minha idade, chamado Franklin, e ela me mostrou a última foto tirada dele antes de morrer. Eu congelei completamente quando vi a foto. A primeira coisa que percebi foi que atrás dele estava a mesma bicicleta vermelha. Era exatamente a mesma, mas o mais estranho era que a bicicleta parecia ainda estar como se alguém estivesse montado nela. Aquela imagem ficou gravada na minha mente para sempre e eu nunca mais consegui parar de pensar sobre tudo o que aconteceu. O assassino nunca foi encontrado e até hoje me pergunto se foi alguém real ou se aquela sombra sinistra teve algo a ver com isso. No último fevereiro, dei um passo muito importante na minha vida, um passo que pensei que mudaria tudo. Eu disse aos meus pais que sou gay. Achei que eles iriam reagir bem, mas estava totalmente errado. Juntei os dois na sala de estar e me sentei com eles para conversar. E depois de muito pensar, soltei a bomba. Nesse momento, o ambiente ficou em silêncio. Meu pai, especialmente, ficou sem reação, mas minha mãe foi rápida em reagir. Ela não fez do jeito que eu esperava. No entanto, ela simplesmente se levantou do sofá e começou a gritar loucamente. Fiquei tão chocado que não lembro muito do que ela disse, apenas que, no final, ela gritou para eu sair de casa, mas não antes de me dar alguns tapas. Ela estava completamente fora de si e eu não conseguia acreditar que minha própria mãe estava me tratando daquela maneira e me expulsando de casa, principalmente considerando o que tinha acontecido com o irmão mais velho dela, o Eric. Claro, ele tinha se metido com gangues e se envolvido até em pequenos furtos ou algo do tipo, e meus avós o haviam rejeitado, expulsado de casa como se fosse lixo e nunca quiseram saber dele de novo. Mas, claro, não era o mesmo. No entanto, minha mãe sempre dizia que queria que os pais tivessem lidado com a situação de maneira diferente, que não tivessem jogado o irmão dela para fora de casa como um cachorro. E aqui estava ela repetindo o mesmo erro com o próprio filho, mas por um motivo ainda mais injusto. Isso foi um caos total, e a pior parte foi que, naquele momento, eu ainda estava no ensino médio e não tinha para onde ir, graças a Deus. Eu tinha amigos que me apreciavam, assim como os pais deles, e eu sabia que podia ficar com eles. Então, sem pensar muito, fiz minhas malas rapidamente e fui embora, sem me despedir de ninguém. De coração partido, mas sem deixar sair uma única lágrima. Tenho dignidade e não deixaria minha mãe me ver fraquejar? Não depois do que ela fez comigo. Assim que saí, liguei para minha melhor amiga, Tracy, para ver se eu podia ficar com ela. Não precisei dar muitos detalhes. Ela me conhecia bem e percebeu na minha voz que algo estava muito errado. Os pais dela gostavam de mim, então não foi problema eu ficar no porão deles pelo resto do ano escolar. Depois que me mudei para a casa da Tracy, não ouvi mais nada dos meus pais. As próximas semanas foram incrivelmente difíceis. Embora Tracy e sua família estivessem muito solidários, eles eram as únicas pessoas que sabiam o que tinha acontecido, e eu pedi para minha amiga não contar para mais ninguém na escola. Alguns amigos perceberam que algo estava errado, porque era difícil esconder o quanto eu estava deprimido, mas eu nunca contei a verdade. Eu ainda não havia me assumido completamente, e agora nem tinha certeza se queria. Não queria que eles me julgassem também ou me maltratassem como meus pais fizeram. Em um fim de semana, a família da Tracy decidiu visitar os avós dela, que moravam a algumas horas de distância, e me convidaram para ir junto. Mas eu achei que não queria ser um peso extra, então decidi ficar em casa e esperar o retorno deles. Eles partiram na noite de sexta-feira e me deixaram no comando. Eu realmente não tinha muito o que fazer, principalmente sem a Tracy, então passei a maior parte do tempo lendo e assistindo filmes, nada emocionante. Mas, naquela noite de sábado, recebi uma mensagem de texto. Era uma mensagem da minha mãe. Ela dizia: Corey, eu sinto muito, volta para casa. Assim que li, soube que algo não estava certo. Minha mãe sempre enchia as mensagens com emojis e abreviações, e isso não soava nada como algo que ela escreveria. Então, respondi: Quem é você? E ela respondeu: Sou sua mãe, querido, volta para casa. Isso não era normal. Minha mãe nunca me chamava de querido. Isso cheirava a impostor, mas as mensagens estavam vindo do celular dela. Finalmente, decidi não responder, mas, um minuto depois, outra mensagem chegou. Onde você está?
Por que não está em casa agora? Quando li essa mensagem, um arrepio percorreu minha espinha. Ela sabe por que não estou lá, pensei. Passou um tempo sem resposta. Então ela perguntou de novo: onde você está? Presumi que ela tivesse ouvido que eu estava na casa de algum amigo, mas eu não sabia de qual. Então não falei nada. Eu estava pensando o pior. Talvez ela tivesse contratado alguém para vir me pegar, tipo um conselheiro ou algo assim. Essa ideia me assustou. Se eu dissesse onde estava, poderia acabar em terapia forçada ou algo do tipo. Afinal, eu ainda era menor de idade e ela poderia me obrigar. Então decidi ignorar as mensagens que ela me enviava. Mas então ela mandou mais uma, agora exigindo que eu voltasse, mas depois não escreveu mais nada. Coloquei o celular de lado e tentei esquecer a situação, mas não conseguia tirar aquela sensação de inquietação. Depois de semanas de completo silêncio, ela agora estava me enviando essas mensagens com um tom estranho, como se não tivesse sido ela quem as escreveu. Tentei me distrair com outro filme, mas não consegui me concentrar. No final, desliguei a TV e pensei em ir para casa a pé. Sabia que era loucura, mas queria ver o que estava acontecendo. Pensei que talvez eu pudesse me esconder nos arbustos do jardim e observar de longe para ver se encontrava alguém estranho, como um pastor ou um pregador esperando pelo meu retorno. Eu só precisava de respostas. Coloquei meu casaco e fui para fora. Minha casa ficava a 3 quarteirões de distância, e enquanto caminhava, me certifiquei de ficar nas sombras. Quando cheguei lá, consegui entrar pelos fundos e tentei olhar pelas janelas. Felizmente as luzes estavam acesas, então consegui ver lá dentro claramente. No começo, tudo parecia normal. Vi meus pais sentados no sofá, como sempre faziam, mas quando olhei melhor, percebi que algo estava errado. Eu conseguia ver agora. Eles estavam amarrados. No entanto, o verdadeiro terror veio depois. De repente, um homem alto, cheio de tatuagens, entrou na sala com uma arma na mão, e quando olhei para ele, entendi imediatamente que era meu tio Eric, o irmão da minha mãe, aquele que ela sempre mencionava. Tristemente, apesar dos anos de vida errada, seu rosto era familiar para mim, pois ele se parecia um pouco com minha mãe. Ele gritou algo para meus pais, mas não consegui ouvir as palavras. Então soube que a situação era mais assustadora do que eu imaginava. Me aproximei da janela para ouvir melhor. Por favor, minha mãe disse, pegue o que você quiser e vá embora. Então, meu tio gritou, eu não quero nada de vocês. O que eu quero é destruir essa família perfeita. Não é justo que vocês sempre tenham tudo e eu não tenha nada. Agora, me diga, onde está o seu filho? Ele estava com a arma na mão. E estava claro que a situação estava fugindo do controle. Meu tio realmente estava tentando machucar eles por estar com inveja de nós. Se ele soubesse como essa família era falha, com certeza não sentiria nem uma pontada de inveja. Embora, julgando pela aparência dele e pelas palavras arrastadas, eu achava que aquele surto psicótico de violência estava mais relacionado com o que ele tinha se metido do que com o que ele estava dizendo. Nesse momento, tirei meu celular e disquei 911. Passei o endereço para o operador e desliguei antes que meu tio pudesse ouvir, mas já era tarde. Olhei para a sala de estar e vi o rosto furioso dele me encarando com raiva através da janela. De repente, ele quebrou a janela com um soco e me agarrou pelo pescoço antes que eu pudesse reagir. Lutei como louco para tentar me soltar, mas ele não me soltava. Então, ele me arrastou para dentro pela janela quebrada e me puxou para dentro da casa, mas não percebeu que eu tinha pegado um pedaço de vidro enquanto caía. Quando cheguei dentro de casa, usei o vidro como uma arma. Não machuque minha família, gritei, tentando apunhalá-lo, mas ele me derrubou no chão e o vidro caiu da minha mão. Meu tio ficou em pé sobre mim, visivelmente enfurecido, e em um momento de loucura, ele se abaixou e pegou a arma novamente, repetindo como um mantra: família perfeita, família perfeita. O estado dele estava horrível. Seus olhos estavam selvagens e vermelhos como um inferno. Ele parecia fora de controle. Apontou a arma diretamente para nós. E eu sabia que ele estava prestes a nos matar. Mas, naquele momento, a porta da frente se abriu com força e 2 policiais correram para dentro. Rapidamente, fizeram meu tio largar a arma e o algemaram em um segundo. Depois,
Um terceiro policial entrou e libertou meus pais. Assim que ela estava livre, minha mãe correu até mim e quase me esmagou com um abraço. Você está bem, filho? Ah, eu estava com tanto medo de que eu fosse te machucar. Você não devia ter vindo, mas você salvou nossas vidas, ela me disse, chorando desesperadamente. Ela explicou que as mensagens não eram dela, mas do tio Eric. Ele tinha acabado de sair da prisão. Aparentemente, tinha um grande rancor contra nós. Eu não sabia que ele nos odiava tanto. Eu falei para minha mãe. Então, ela me abraçou ainda mais forte e disse: eu também não sabia. Meu tio foi mandado de volta para a prisão. Quando tudo se acalmou um pouco, minha mãe se desculpou por ter me expulsado e me pediu para perdoá-la. Ela queria que eu voltasse para casa e me disse que me aceitava do jeito que eu era. Meu pai, que estava em silêncio, ao lado, finalmente sorriu para mim, esperando que eu respondesse. Obrigado, eu disse a eles, mas não estou pronto para voltar ainda. Fico feliz que vocês estejam seguros, mas vão ter que conquistar minha confiança novamente. Depois disso, voltei para a casa da Tracy e fui dormir. Desde então, tenho conversado mais com meus pais. Ainda não os perdoei completamente por me expulsarem, mas estou começando a trabalhar nisso. Lá no fundo, ainda dói saber que aquelas mensagens foram enviadas pelo meu tio e que ela nunca escreveu para que eu voltasse antes daquele incidente. Mas, de qualquer forma, preciso aprender a curar e a perdoar. Afinal, eles sempre serão minha família. Abby era a minha melhor amiga no ensino médio. A gente era como duas peças de um quebra-cabeça que se encaixavam perfeitamente, mas tudo mudou quando terminamos a escola. Eu fiquei na minha cidade natal e fui para a faculdade comunitária, enquanto a Abby se juntou ao Corpo de Paz e foi para o leste da África por 5 anos. Quando ela foi embora, fiquei tão empolgada com a aventura dela. Eu sabia que ela ia ter histórias incríveis para me contar nas nossas chamadas de vídeo. Abby e eu tínhamos um plano de conversar pelo menos uma vez por semana, mas a aldeia onde ela estava em Tanzânia não tinha Wi-Fi. Eu tentei escrever e-mails para ela na esperança de que ela pudesse me responder quando viajasse para a cidade para pegar suprimentos. No começo, ela respondia, mas depois ficou difícil manter o contato. Isso foi muito difícil para mim, porque a Abby era como uma irmã, e eu senti que tinha perdido uma parte de mim. Sentia muita falta da minha melhor amiga. 6 anos se passaram até que finalmente recebi uma mensagem da Abby. Ela me mandou um e-mail dizendo que estava de volta à cidade e queria me ver. Eu não posso descrever o quanto fiquei animada. Nós combinamos de nos encontrar no dia seguinte para almoçar. Ela me convidou para a casa dela, que, para minha surpresa, era a mesma onde ela tinha crescido. Os pais dela tinham se mudado, e ela decidiu ficar naquela casa depois de voltar da África. Quando ela abriu a porta, eu fiquei surpresa com o quanto ela quase não tinha mudado. Desde o cabelo até o estilo, tudo ainda estava igual. Ela ainda parecia uma adolescente. Eu, por outro lado, tinha mudado bastante. Eu acho que estava bem, mas com certeza não sou a mesma de quando tinha 17 anos. Abby me levou animada para a sala de estar, que estava cheia de caixas e umas coisinhas de madeira que pareciam artesanato. Claramente, ela ainda estava precisando de tempo para desempacotar, porque tinha um monte de coisas espalhadas por todo lado. Desculpa pela bagunça, ela disse, me guiando pelas montanhas de caixas para que pudéssemos sentar no sofá. Ela me contou animada que tinha conhecido um cara em Tanzânia. O nome dele era Mani e ele era originalmente daquele país. Eu soube que, além de estarem noivos, eles também estavam trabalhando juntos. Todos aqueles artesanatos de madeira na casa deles eram verdadeiras obras de arte que o Amani tinha feito com as próprias mãos, porque ele era um grande artista. Abby falou e falou sobre o quanto ele era talentoso e sobre o quanto eles se amavam. O plano deles era lançar uma loja online, onde ele cuidaria dos artesanatos e ela cuidaria da parte do negócio. Parecia que eles realmente eram muito dedicados um ao outro. Eu olhei para as figuras e tigelas na mesa de centro e estava prestes a parabenizá-los, até que vi uma das tigelas e ela me fez despertar. Eu já tinha visto aquela tigela em algum lugar. Não sabia se foi em um mercado ou numa loja no centro, mas ela me soou familiar demais. Intrigada, peguei a tigela para olhar melhor. Com certeza,
Vi um círculo desbotado na parte de baixo, onde o preço estava. Aquilo era falso. De repente, fiquei preocupada, pensando que o novo namorado e parceiro de negócios da Abby estava, na verdade, enganando ela. Perguntei sobre cada peça que ela me mostrou, e meu coração afundou conforme fui ouvindo. Eu não sabia quanto de dinheiro ela tinha investido nesse relacionamento e nesse negócio, mas dava para perceber que era muito. Eu estava prestes a contar a ela o que tinha descoberto, mas justo naquele momento, a porta da frente se abriu e o noivo dela entrou. Amani era um cara alto, moreno e até bonito, com um sotaque quase britânico. Quando ele estendeu a mão para me cumprimentar, eu percebi o que a Abby tinha visto nele. Ele era um cara confiante. Para ser honesta, isso só aumentava o charme dele. Amani se juntou à conversa e ficou o tempo todo dando tapinhas no ombro da Abby e lhe dando beijinhos na bochecha enquanto ela contava sobre a paixão que tinha pela marcenaria. Minha amiga, que provavelmente já tinha ouvido aquelas histórias 1000 vezes, parecia super interessada, como se nunca tivesse ouvido nada parecido antes. Era uma conversa agradável, mas eu não conseguia parar de pensar no que eu tinha descoberto. Eu tinha que falar alguma coisa, mas não sabia como trazer isso à tona, e mencionar na frente dele seria bem estranho. Eventualmente, Abby foi ao banheiro, deixando o noivo e eu sozinhos na sala. Naquele momento, pensei que talvez fosse melhor falar diretamente com ele. Eu sabia que seria melhor que a Abby soubesse a verdade diretamente do noivo dela. Então fiz uma pergunta sobre os artesanatos. Mencionei que ouvi dizer que eram falsos e, de repente, o sorriso dele sumiu. Você não confia em mim? Ele perguntou. Não, eu só. Eu tentei explicar, mas ele percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Levemente irritado, disse: Você quer que eu me afaste dela? Você acha que ela não deveria estar comigo? Então ele disse: Eu não confio nela. Eu respondi com um sim, eu confio nela. Justo naquele momento, percebi que o Amani estava olhando para algo atrás de mim. Ao me virar, vi que Abby estava ali, me olhando com uma expressão que fez eu pensar que eu tinha esbofeteado. Da perspectiva dela, provavelmente parecia que eu era só uma amiga ciumenta tentando estragar tudo com o noivo dela. Os olhos dela confirmaram isso. Ela parecia furiosa e machucada. Foi aí que eu percebi que tinha caído direitinho na armadilha do Amani. Ela me mandou embora. Apesar de eu tentar explicar o que estava acontecendo, ela não quis ouvir. Me empurrou para fora da casa. Quando finalmente estava do lado de fora, eu sabia que devia deixar ela resolver tudo sozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu não suportava a ideia de que ela estava jogando fora o dinheiro dela enquanto o Amani estava enganando ela, dizendo que era um grande artista, quando, na verdade, ele estava comprando coisas baratas e vendendo como se fossem autênticas, algo que poderia colocar ela em sérios problemas legais. Quanto mais tempo ela ficasse nessa situação, pior seria. Pensando nisso, decidi que precisava agir. Peguei meu carro, rodei a quadra para que pensassem que eu tinha ido embora e então voltei para o quintal para espionar. Tinha um pressentimento de que eu poderia encontrar provas que expusessem o Amani, algo crucial para Abby enxergar a verdade. Me escondi em alguns arbustos por um tempo, observando, e só consegui vê-los almoçando juntos e desempacotando caixas. Eu teria concordado em me juntar a eles, se Abby não tivesse me mandado embora da casa dela. Enfim, naquele momento, ela estava lavando a louça enquanto o Amani foi para o outro cômodo pegar uma pilha de coisas de qualidade duvidosa que ele tinha comprado. Sabia que aquele era o momento de pegar as provas. Comecei a tirar várias fotos, mas, enquanto fazia isso, percebi que ele olhava pela janela em minha direção. Me escondi rapidamente, mas não tinha certeza se ele me viu. Mesmo assim, achei que era melhor sair de lá antes que eu arrumasse encrenca. Fui para casa e mandei as fotos comprometedoras para Abby. Mas, surpreendentemente, ela não respondeu. Os pequenos checkmarks no canto mostraram que ela nem abriu as minhas mensagens. Isso não me impediu. Então fui para a internet e procurei o máximo de informações que eu podia sobre o Amani. Acontece que ele tinha um passado suspeito em Tanzânia, com um histórico de furtos e desfalques, e o histórico de golpes dele era bem extenso. Nos dias seguintes, eu passei na casa da Abby várias vezes. Eu precisava falar com ela sozinha, mas ele estava sempre por perto. Então, uma tarde,
A oportunidade finalmente surgiu. O carro do Amani não estava na garagem e Abby estava sozinha na cozinha. Não perdi tempo, estacionei rápido, corri até a porta e comecei a bater até ela me deixar entrar. Dessa vez, a casa estava ainda mais cheia de caixas. Se alguma coisa, o negócio dela estava crescendo. Abby estava num péssimo humor e eu sabia que não tinha muito tempo antes que ela me mandasse embora de novo. Então, de uma vez, tirei algumas provas que eu trouxe. Encontrei umas tigelas de madeira idênticas às que o Amani dizia que ela fazia e mostrei para ela. Era irrefutável. Abby respirou fundo. Parecendo um pouco cansada da minha insistência, começou a me contar que ela e o namorado sempre foram golpistas juntos. Eles se conheceram na primeira semana em África, quando ele convenceu ela a largar tudo e se juntar a ele. Eles começaram a aplicar o golpe pouco depois de se conhecerem e começaram a praticar esse comércio de coisas baratas de má qualidade, vendendo como se fossem peças exclusivas. Eu estava perplexo com tudo que estava ouvindo, mas, ao mesmo tempo, o peso nas costas dela parecia que estava saindo. Ela finalmente estava contando tudo. Agora, Abby se viu perdida e não sabia mais o que fazer. Sabia que teria que ir embora da casa onde ela tinha planejado construir a vida dela com o Amani. Ela estava devastada, sem saber por onde começar a resolver a bagunça que havia criado. Abby me disse que nunca tinha imaginado que o relacionamento deles seria baseado em mentiras e enganações. Ela me pediu desculpas, e pela primeira vez desde que a conheci, percebi o quão vulnerável ela realmente era. Ela me agradeceu por ter mostrado as evidências, mas eu sabia que o que ela realmente precisava naquele momento era de alguém para ajudá-la a recomeçar. Eu não sabia o que o futuro reservava para ela, mas uma coisa era certa: Abby precisava sair daquele relacionamento antes que fosse tarde demais. Ela estava destruída, mas sabia que era hora de reconstruir a sua vida, mesmo que isso significasse abandonar todos os planos que ela tinha feito com o Amani. Eu prometi que estaria ao lado dela em qualquer coisa que ela decidisse fazer. Naquela noite, voltei para minha casa, mas não consegui parar de pensar nela e no que aconteceria com ela a partir dali. Eu tinha a sensação de que o pior ainda estava por vir, mas sabia que a Abby tinha força para superar aquilo. Ela não estava mais sozinha, apesar das traições, estava disposta a recomeçar. Como muitos de vocês sabem, a vida nem sempre é fácil. Às vezes, fazer o dinheiro render pode ser um verdadeiro pesadelo, especialmente quando você está tentando arrumar um emprego. Há algum tempo, me vi em uma situação desesperadora, sendo rejeitado repetidamente por todas as vagas que eu me candidatava. Naquela época, as oportunidades de trabalho eram poucas e eu só conseguia um emprego de baixo nível em um supermercado, ganhando mal o salário mínimo. Uma noite, enquanto procurava maneiras de ganhar um dinheiro extra online, encontrei o Craigslist. Eu sabia da existência do site, mas nunca tinha considerado olhar lá. Foi então que encontrei um anúncio oferecendo trabalho freelance como comprador misterioso. Se você não conhece esse trabalho, basicamente você é um cliente disfarçado que entra em uma loja, faz perguntas para os funcionários e depois avalia o desempenho deles com base em certos critérios. Por exemplo, se o funcionário faz contato visual, se oferece ajuda, se despede de forma educada, e por aí vai. Essa é uma estratégia usada por muitas empresas para avaliar o desempenho de seus empregados. Assim, saber o que precisam melhorar para garantir que o serviço seja de qualidade e que os clientes fiquem satisfeitos. Mas essa avaliação também pode resultar em demissões e punições para os funcionários ineficazes. A princípio, parecia um trabalho simples. Como já tinha experiência no supermercado onde trabalhava, achei que seria fácil ganhar um dinheirinho extra. Minha primeira visita foi a uma rede de supermercados local, curiosamente a mesma onde eu trabalhava, mas em uma filial diferente. Comecei a fazer minhas observações e percebi um rapaz na casa dos 20 anos repondo as prateleiras. Ele me olhou rapidamente, mas logo desviou o olhar e ficou olhando para baixo, sem nem ao menos me cumprimentar. Já tinha perdido pontos na minha avaliação. Eu deveria me aproximar dele e perguntar sobre o atum, mas ele nem sequer levantou os olhos para me ajudar. Então apenas disse que voltaria mais tarde. Esse rapaz claramente perdeu pontos por não fazer contato visual ou se oferecer para me mostrar o que eu precisava.
Eu sei que isso parece ridículo, mas essas empresas levam isso muito a sério. Eles não estão nem aí se você atendeu outro cliente ou o motivo de uma nota baixa. Se você falhar, está encrencado. Tentei dar uma segunda chance ao rapaz, dizendo tchau, esperando que ele ao menos me desejasse um bom dia. Mas nada disso aconteceu. Fui eu quem teve que dizer tchau. Nesse momento, ele finalmente olhou para cima e me respondeu com um simples você também. Olhei para o crachá dele e vi que o nome dele era Jacob. Sorri para ele antes de sair, mas enquanto me afastava, senti que ele me olhava com uma intensidade, como se tivesse percebido que eu era a compradora misteriosa. Eu ia fazer mais algumas perguntas, mas comecei a me sentir estranha. Toda vez que olhava para trás, lá estava Jacob no final do corredor, como um sabujo. Não sabia qual era o jogo dele, mas não estava a fim de descobrir. Então paguei no caixa e escapei da perseguição disfarçada. Quando finalmente entrei no meu carro, soltei um suspiro de alívio, pronta para sair dali. Já dentro do carro, comecei a escrever meu relatório. Queria registrar todos os detalhes enquanto ainda estavam frescos na minha mente, mas enquanto digitava, olhei para cima e vi Jacob atravessando o estacionamento com uma determinação assustadora. Me abaixei rapidamente, esperando que ele não tivesse me visto, mas ele continuou caminhando até um sedã escuro. Ligou o carro e saiu. Esperei alguns minutos antes de sair, porque esse cara estava me deixando com os cabelos em pé. Fiquei me perguntando por que ele parecia tão obcecado por mim. Na loja, eu já sabia que era propensa a supervalorizar as coisas, então tentei me convencer de que ele estava apenas me assustando sem motivo. Mas havia algo errado com o Jacob, isso era certo. Naquela noite, fui para casa e enviei o relatório para o meu chefe, tentando seguir com a minha vida. Esqueci completamente a interação estranha por alguns dias, até que uma noite, enquanto jantava em casa com meu namorado e tudo parecia normal e tranquilo, uma batida forte e repetitiva interrompeu nossa noite. Não era uma batida qualquer. Parecia que alguém tinha se jogado contra a porta com tudo. Você não sabe o quanto é assustador ouvir isso a essa hora. Meu namorado e eu olhamos pela janela e fiquei sem palavras. Era o Jacob, o cara do supermercado, e ele parecia péssimo, como se não tivesse dormido um minuto em dias. Eu gritei para ele sair da minha casa e disse que ia chamar a polícia, mas ele não se mexeu. Continuou batendo na porta e gritando que queria entrar. Na sua delírio, ele dizia que eu tinha arruinado a vida dele e que ele precisava pagar por isso. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Parecia uma cena de filme de terror. Meu namorado, que já sabia do incidente no supermercado, decidiu chamar a polícia, e o bom foi que eles chegaram muito rápido, em menos de 2 minutos. Eu não sabia quanto mais aquela batida na porta ia aguentar, porque o Jacob estava completamente fora de controle e o show que ele estava fazendo era de arrepiar. Quando um dos policiais o abordou na entrada, ele foi algemado instantaneamente. Ao prenderem ele, encontraram uma faca escondida na cintura dele, e essa foi a parte mais assustadora de toda a experiência. Me deu calafrio só de pensar no que ele faria com aquela faca se tivesse conseguido entrar e acabar com a loucura. Acontece que Jacob estava em um momento muito difícil, como me explicaram. Ele estava à beira de um colapso nervoso, a namorada tinha acabado de deixá-lo e ele estava com dificuldades financeiras. A minha visita ao supermercado foi o estupim para ele, porque quando me aproximei para perguntar sobre o atum, ele só queria terminar o turno e escapar da situação ruim. Eu só o peguei em um momento crítico. Claro que entendi que todo mundo pode ter um dia ruim, mas isso não justifica a reação dele. Para piorar, ele perdeu o emprego porque falhou em outra avaliação de comprador misterioso. O que eu não consigo entender é como ele soube quem eu era e onde eu morava. Não acho que ele me seguiu depois da loja, mas de alguma forma, isso me deixou apavorada. Depois daquela noite, decidi ficar na casa do meu namorado e evitar ficar sozinha na minha. Não sei o que vai acontecer com Jacob, mas realmente espero que ele encontre a ajuda de que precisa. A verdade é que sinto pena dele. Honestamente, gostaria que essas lojas acabassem com o programa de compradores misteriosos, porque só trazem problemas.